Lucas 11, 21 e 22, está escrito assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, ele divide os despojos. Olhe para cá, deixe sua Bíblia aberta. Escute bem. Satanás, ele é um inimigo ativo. E toda vez que alguém se propõe a conhecer sobre a natureza dele e anunciar isso na igreja, ele se levanta, manipulando a mente das pessoas, para que as pessoas se aborreçam com aquele tema, dizendo: esse pastor só fala de Satanás, só fala do diabo. Se você não sabe, a pessoa que mais revelou, que mais falou e que mais trouxe discernimento sobre a existência de Lúcifer foi Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo é que nós podemos conhecer, discernir a natureza de Satanás. Existem dezenas de referências nos evangelhos onde Jesus está confrontando os demônios, está no embate, numa luta, no impacto contra os demônios, reino das trevas. E aí, a partir da vida dele, que nós conhecemos quem é Satanás. Só que o diabo não quer que você conheça quem ele é, porque se você conhecer, você vai se armar com um conhecimento que vai poder destruí-lo e destroná-lo. Como eu disse aqui domingo, escute bem isso aqui. A armadura de Lúcifer, a semelhança da armadura de Deus, se manifesta a partir do homem. Se eu sei que o diabo usa como arma para me destruir aquilo que está em mim, na medida que eu conheço isso, eu vou me defender dele. Então, vamos fazer uma oração antes de eu entrar profundamente no tema. Curva a sua cabeça, por favor. É preciso que a sua mente fique aberta para você entender o que Deus quer falar. Feche os seus olhos e seja sincero com o Espírito Santo. Diga para ele: Espírito Santo, eu quero aprender, me ensina nesta noite. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui o teu povo, eis aqui homens e mulheres que necessitam da revelação, do discernimento da tua palavra. Neste momento, humildemente nos colocamos diante de ti, para juntos te pedirmos que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento e a luz do teu evangelho brilhe forte em nós, nos fazendo discernir sobre as artimanhas e as ciladas de Satanás, e que esse conhecimento produza em nós uma edificação, que esse conhecimento nos dê o poder da libertação, que no nome de Jesus cada mente que aqui está seja agraciada com a revelação da tua palavra, seja o Senhor falando, seja o teu Espírito Santo ministrando, que todos nós nessa noite sejamos enriquecidos com a tua verdade, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Digam todos amém. Escute bem. A palavra de Deus, aqui no texto que nós lemos, fala primeiramente da natureza de Lúcifer. Jesus chama ele de valente, dizendo: quando o valente, revelando sua natureza, o nosso oponente, o nosso inimigo, ele é destemido. Ele não temeu enfrentar o príncipe dos anjos do céu, que é Miguel. Ele não teve medo de confrontar Miguel. Ele não teve medo de se opor a Miguel. E Miguel, sabendo da valentia de Lúcifer,
ele recorreu ao poder de Deus dizendo: o Senhor te repreenda. Satanás também não temeu enfrentar o próprio Filho de Deus quando este esteve aqui na terra. Ele foi, e quando você lê a tentação tanto em Lucas como em Marcos, diz que Satanás tentou Jesus durante 40 dias. Porque quando você lê o texto de forma leiga, você pensa que foram apenas 3 manifestações de tentação. Mas não foram 40 dias de tentações, 40 dias de embate, de confronto entre Lúcifer e Jesus Cristo. Se ele não teve medo de enfrentar o principal dos anjos, Miguel, e se ele não teve medo de enfrentar Jesus Cristo, ele vai ter medo de enfrentar algum de nós? Ele não vai. Desde já, entenda, grande é Deus. A intenção desse seminário não é superlativar o poder do inimigo, mas é mostrar a astúcia dele. Grande é Deus. E Deus, ele não pode em momento algum ser comparado com Lúcifer, ou Lúcifer comparado com Deus. Em momento algum. Lúcifer é uma insignificante criatura diante de Deus. Digam amém. Amém. Mas, como nós dissemos, ele não nos vence pelo poder, ele nos vence pela astúcia, porque ele sabe que o poder que está em nós é maior do que o poder que ele tem. Mas eu quero que você entenda que a natureza dele, a natureza de valentia, faz com que ele lhe enfrente. Ele não tenha medo de lhe enfrentar. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de como Satanás trabalha. Eu vou falar da espada de Lúcifer hoje, da espada dele. Mas existe o escudo, e quem lê o livro 1, daqueles que compraram e lê o livro 1, o capítulo 6 e 7 fala sobre o escudo. E ali no monte, Satanás usou suas armas, no deserto, contra Jesus Cristo. Ele usou sua espada e ele usou seu escudo para se defender. Quando Satanás enfrentava Jesus no monte, ou no deserto, Satanás, ele tentou fazer com que Jesus Cristo pronunciasse as palavras dele. Veja bem, ele manipulou a mente de Pedro, e Pedro falou aquilo que ele queria que fosse falar. Não era Pedro falando, mas Satanás manipulou a mente de Pedro e fez com que Pedro falasse a palavra dele. Ou seja, a espada de Lúcifer é a língua humana, e eu vou explicar por quê. A espada de Satanás é a língua, mas ele usou a língua de Pedro, ele usou a língua da mulher de Jó. Veja bem que Jó sofreu todo tipo de ataque de Satanás, todo tipo. Satanás atacou as suas finanças, destruiu totalmente o seu patrimônio. Satanás atacou a sua família, destruiu os seus 10 filhos. Mas isso não foi algo que causou um impacto destrutivo nas emoções de Jó, ao ponto de Jó blasfemar contra Deus. Mas Satanás, ele reservou um ataque fulminante contra Jó. Ele usou a sua espada, ou seja, a língua da esposa de Jó se tornou espada na boca de Satanás. Satanás, ele estudou quais seriam as palavras que poderiam naquele momento destruir Jó. E aí ele falou palavras que são divididas em 3 intentos. Ele manipulou a mente de acordo com a fraqueza daquele momento, a mente da esposa de Jó, e aí ele disse pela boca da esposa de Jó: ainda conservas a tua integridade? Um ataque contra a fidelidade de Jó a Deus. Segundo, amaldiçoa o teu Deus, para quebrar a comunhão de Jó com Deus. E terceiro, e morre, ou seja, tira a tua vida.
Porque a intenção de Satanás não era só matar o corpo do servo do Senhor, mas era levá-lo para o inferno. E se Jó tirasse a própria vida, ele ia para o inferno. Aí Satanás, ele tramou um ataque triplo para a destruição da vida de Jó. Ele atingiu as finanças, atingiu a família, mas isso não fez Jó mudar a sua comunhão e o seu pensamento em relação a Deus. Mas quando ele usou a língua da sua esposa como espada, ele tinha três intenções: tornar Jó infiel, fazer com que Jó blasfemasse, quebrando sua comunhão com Deus, porque a blasfêmia desfaz a comunhão com Deus, e levar Jó para o inferno, ou seja, que ele tirasse a própria vida. Porque quando ela disse morre, e morre, ou seja, não há mais esperança, tira a tua vida, acaba com tudo, porque a intenção de Satanás era levar Jó para o inferno. Então escute, a palavra de Deus mostra que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós lemos o texto de Provérbios domingo, capítulo 18, verso 21. A Bíblia diz que não existe, ou a Bíblia mostra que não existe uma arma tão destruidora como a língua humana. E nós vamos ler sobre isso agora, por favor. Abra comigo em Tiago. Abra comigo em Tiago. Tiago capítulo 3. O valente, que é Satanás, Jesus disse que ele está armado e que ele tem uma armadura. E aí, Satanás percebeu que não existia armas tão destrutivas para destruir o homem como aquelas que estão no próprio homem. E a língua é a arma mais destruidora que existe na terra. Não existe um canal de destruição tão grande como a língua. Pastor Bispo Cordeiro, o senhor tem como providenciar uma faca para mim? Uma faca? Uma faca? É. A língua de quem? Satanás, ele tem um interesse especial nas palavras. Ele tem um interesse especial. Em Mateus 5,37, Jesus disse assim: a tua palavra seja sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele está mostrando com isso que Satanás, ele sabe do poder que existe nas palavras, na língua do homem. E que ele fica ali de tocaia, esperando a ocasião oportuna para usar as suas palavras. O que passar disso vem do maligno, dando a entender que o maligno usa a tua língua, usa a tua boca. O animal mais perigoso da face da terra, como já dissemos no domingo, tem sua toca atrás dos nossos dentes. E esse animal tem que ser vigiado. Esse animal chama-se língua. Sabedor do poder existente na língua, porque, como eu disse, ele conhece a palavra, ele citou a palavra com um discernimento distorcido, mas citou para Jesus, mostrando que ele conhece a palavra. E ele conhece, e ele sabe da ação, Tiago 3, da ação destrutiva da língua. Verso 2 do
do verso 2 em diante, está escrito assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Escute bem, olhe para mim. Nós vamos ler até o 10. Olha para mim. A Bíblia está dizendo que o que dá comando, o que dá curso à tua vida, é a tua língua. Quem é capaz de frear, de administrar, de disciplinar a língua, é capaz de administrar todo o corpo, toda a vida. Mas eu vou mostrar para você, a Bíblia mostra isso, que a coisa que nós mais temos dificuldade de administrar é a nossa língua. E a nossa língua, ela pode nos levar para o inferno. É o que a palavra de Deus mostra, e Satanás sabe disso. Por isso, escute bem, diante de Deus ninguém vai ter desculpa, principalmente aqueles que sabem mais, estão recebendo mais. E o conhecimento que você vai receber hoje sobre essa verdade vai ser cobrado por Deus a você. Então preste atenção. O verso 3 diz assim: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Eu fui chamado em uma ocasião, eu evangelizava um bandista que morava vizinho, e os demônios já tinham avisado para ele que ele não deveria ficar me escutando. Não escute o pastor, ele não pertence a Deus, ele não é de Deus, não escute esse pastor, o demônio dizia para ele. E como ele gostava muito de me ouvir, um dia pela manhã, os demônios, ele não atendeu a ameaça dos demônios, os demônios começaram a açoitá-lo. E ele começou a apanhar dos demônios, começou a gritar. E disse: chama o pastor, chama o pastor. Eu morava na casa da frente, na rua, do lado tinha uma vila, que chama vila também? Vila. Dentro tinha uma vila, e ele morava em uma dessas casas da vila. E aí eu saio, quando eu chego na porta, ele está lá gemendo, gritando, sentado na cadeira, e o demônio me avista, tinha uma mesa aqui do lado, o demônio se levanta, dá um murro na mesa, que ela só bate na parede, dizendo assim: não põe a mão no meu cavalo. O demônio disse para mim, os demônios que estavam num bandista, ele estava apanhando os demônios. Ou seja, ele chamou aquele homem de cavalo. O texto diz: ora, se pomos freio na boca do cavalo, lhe dirigimos todo o corpo. Uma das estratégias de Satanás para dirigir a nossa vida é dominar a nossa boca, a nossa língua, nos fazendo seu cavalo. Pastor, o que aconteceu com o demônio? Lá ele foi expulso. Mas a ênfase aqui não é no poder dele, mas no que ele falou. Chamou aquele homem, aquele bandista de cavalo. E o texto mostra, numa linguagem metafórica, o servo do Senhor está mostrando que aquele que controla a nossa língua, a nossa boca, controla a nossa vida. Satanás tem interesse de controlar a nossa língua, e você nem percebe. Pedro não percebeu quando Satanás estava usando a língua dele. Escute bem, quando Pedro chamou Jesus para conversar, diz o texto que passou a repreendê-lo, repreender Jesus, censurar Jesus. Aí Mateus não fala, mas Marcos fala. Diz que Jesus fitou os olhos nos seus discípulos e depois fitou os olhos em Pedro e disse: arreda Satanás. Por que ele fitou os olhos no discípulo primeiro e depois falou a Pedro?
porque ele queria chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo: olha, cuidado, quem está falando aqui não é Pedro, quem está falando aqui é Satanás. Da mesma forma ele quer, por isso ficou registrado, que você fique atento, porque a boca de qualquer um pode ser pastor, pode ser, desculpe bispo, mas pode ser bispo, pode ser irmão, irmã, qualquer um, se não vigiar, a boca pode ser usada. Satanás quis usar a boca de Jesus. Na tentação, ele disse assim, ele disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Ora, se Jesus é filho de Deus, ele não precisava falar nada, ele precisava só tocar. Ele podia dizer assim: toca nessa pedra e transforma ela em pão, porque tu tem poder. Ele não disse isso, toca na pedra, ele disse: fala, porque ele queria colocar as palavras que Jesus falasse, porque ele queria que fosse falado. Ele queria usar a boca de Jesus. Mas pastor, isso é tão pequeno, isso é tão insignificante. É assim que começa, em pequenas coisas. Se ele conseguisse fazer com que Jesus falasse o que ele queria que fosse falado, naquela ocasião, abriria uma brecha para algo maior, e depois algo maior, e assim, a boca de Jesus seria usada por Satanás. Jesus ia ferir as pessoas, porque Satanás ia incitá-lo a isso, porque houve brecha. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, eu preferiria que ele me desse um murro do que ter dito o que ele disse. Eu preferia ter apanhado do que ouvir aquilo que eu ouvi. Por quê? Porque as palavras, elas ferem como uma espada, abrindo feridas, levando a alma a ficar num estado de purulência, de doença. Se você me visse, aqui tem uma criança, e você me visse, eu perfurar essa criança com raiva, você ficaria chocado com essa selvageria, eu ferindo alguém com uma faca como essa. Aí eu pergunto a você: você teria essa coragem de ferir alguém com essa faca? Você me responde: de jeito nenhum eu teria coragem de fazer isso com alguém. Eu te digo: você tem. Com essa faca aqui, com essa espada aqui, você tem. Você fala, você lança palavras sem misericórdia, sem dó, você não mede as consequências. Satanás, ele sabe que a língua é uma espada. Nós lemos os textos domingo para vocês, lemos 5 referências mostrando a língua como espada. Satanás sabe disso. Quantos casamentos, mesmo que o casal esteja vivendo junto, mas o casamento está destruído por causa das palavras que foram ditas, palavras que distanciaram um ao outro. O casal está separado, o casamento está destruído por causa das palavras. Tanto ele feriu ela, como ela feriu ele com palavras. Satanás tem uma atenção especial nisso aqui. O texto mostra. Você não teria coragem de perfurar seu filho com um instrumento desse, mas com esse você tem. Maldito peste! Você está ferindo. Tu não presta para nada, menino. Tu nunca vai ser nada na vida. Está ferindo, está machucando, está amaldiçoando.
Existem 5 tipos de golpes que Satanás usa pela nossa língua para ferir, para destruir, para matar. 5. Mas entenda, a tua língua é uma arma perigosa. E Satanás, ele tem interesse de dar custo à tua vida através da tua língua. A palavra está mostrando, usando uma linguagem analógica, dizendo: olha, se controlar a língua, controla o corpo, controla a vida. Mas pastor, só esse texto não prova nada. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, depois de Tiago. Olha o que diz a palavra. Pedro 3. Olha o que diz o versículo. Preste atenção, leia comigo, preste atenção. O versículo 10. Está escrito assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua. Você quer amar a sua vida? Você quer ser uma pessoa feliz? O que vai trazer isso? Se você ama e o que vai trazer felicidade na sua vida é o quanto você é capaz de controlar a sua língua. Você até hoje não percebeu, mas você foi um instrumento contra você mesmo, usando sua língua. Você foi um instrumento de infelicidade contra a sua própria vida, usando sua língua. Eu vou dar exemplo daqui a pouco. A Bíblia está dizendo, em outras palavras, o que dá curso à tua vida, se você vai ser feliz ou não, é a tua língua, é a tua boca. Voltemos para Tiago. Vocês não estranham eu ficar com uma faca na mão, mas é porque eu quero dar ênfase ao perigo da língua. Viu, irmãos? Então eu vou ficar pregando um pouquinho com a faca na mão. Escute. Preste atenção. O que está escrito aqui. No verso 5. Assim, também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, verso 6. Ora, a língua não diz que a língua tem, mas a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olhe para cá. O texto diz que a língua é fogo. Ela queima. Ela destrói, é um fogo destruidor. Uma pequena fagulha, um palito de fósforo aceso, lançado em uma selva, vai incendiar aquela selva inteira. Uma palavra que você falar pode estar carregada de fogo e você causar uma destruição grande. Em uma igreja, era uma igreja pequena, mais ou menos 60 membros,
Uma irmã falou uma palavra contra outra irmã. Uma palavra. E essa irmã que recebeu aquela palavra foi uma palavra incendiada do fogo do inferno, porque o texto deixa entender que Satanás, os demônios, eles têm interesse de lançar o fogo do inferno na terra. Eles fazem isso através da língua. Da língua. O fogo da contenda, da confusão, da destruição. Aí uma palavra que a irmã falou, a outra contra-atacou. De forma que essa daqui, que falou primeiro, foi atingida junto com essa daqui. E as duas então ficaram incendiadas. Já eram 3 pessoas incendiadas. Essas duas se juntaram e começaram a falar mais contra essa daqui e atingiu outras perto dela. E aí já tinham várias incendiadas. E aí a confusão chega, então, ao pastor. E aí o pastor não teve entendimento para discernir o momento. E aí uma das palavras que foram faladas atingiu a esposa dele. E aí eles, junto com a esposa, então começou a falar também palavras de confusão. E isso gerou uma confusão na igreja, ao ponto de, em um domingo, no momento do louvor, começou literalmente um quebra-pau dentro da igreja. Aí o pastor desce e se envolve, aí entra gente, murro vai, murro vem. E aí foi um negócio, vem polícia. Acabou com a igreja. Dividiu em várias partes e não deu em nada. Uma palavra que foi falada, carregada de fogo. Foi uma confusão. Aí o diabo pensa, os demônios pensam, eu quero, é só um pensamento. Mas isso é para vocês terem cuidado. Os demônios pensam, vamos lançar um ataque contra a Assembleia de Deus, Comunidade da Paz. E aí eles começam a vigiar, a estudar, porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor. Então, ele anda em derredor estudando, analisando, conhecendo a presa, buscando saber também quem ele pode usar. Porque ele ficou analisando ali, Jesus falando sobre sua morte, sua ressurreição, seu sofrimento. E ele disse, eu vou entrar aqui. Aí ele ficou estudando quem ele poderia usar. Mas geralmente ele usa uma pessoa de crédito. Ele usa uma pessoa de autoridade. Ele usa uma pessoa próxima. E ele viu que entre os 12, ele poderia usar Pedro. Opa, eu vou usar Pedro. Pedro é mais falante, é mais expressivo, é mais afoito, fala sem pensar. E naquele momento Pedro não vigiou. Aí Satanás manipulou a mente dele para falar contra Cristo. Mas Pedro não sabia. Pedro não tinha má intenção. Pedro não queria destruir ou queria atrapalhar o ministério de Jesus. Então escute, não importa se você tem má ou boa intenção. Não importa se você não tem nada contra a igreja ou nada contra o pastor. Você tem que ter cuidado. Porque Satanás fica planejando meios de usar a língua dos irmãos. Se ele usar a língua de alguém lá fora, o ataque pode causar algum impacto aqui dentro. Mas ele sabe que o ataque que vai trazer destruição aqui dentro é quando ele usa a língua de alguém aqui dentro. É quando ele pega essa espada de alguém que está dentro. E geralmente pessoas de influência, geralmente pessoas que têm alguma voz de comando. Aí ele trama, vou causar uma destruição ali, vou causar um prejuízo naquela igreja. Aí ele estuda e vê qual é a língua que ele pode usar. Talvez ele tenha usado a tua língua e você não percebeu. Por que Pedro percebeu? Porque Jesus
Falou, revelou. Se Jesus não tivesse falado, Pedro não saberia que naquele momento Lúcifer estava usando a língua dele. Ele não perceberia. Mas Jesus falou, arreda Satanás, dizendo, quem está falando aí, Pedro, não é você, é o diabo pela tua boca. Eu volto a repetir, Pedro não tinha má intenção com Jesus. Não tinha. Mas a língua dele foi usada naquele momento. Pedro não estava com raiva de Jesus. Pedro não estava com repugnância. Ele não estava com um sentimento contrário. Mas a língua dele foi usada. Você pode não ter nenhum sentimento contrário a alguém da igreja. Mas se você não vigiar, a tua língua pode ser usada aqui dentro para causar mal aqui dentro, confusão, peso, destruição, contenda. Porque o fogo representa tormento. Muitos pastores vivem atormentados por causa de conversas e mais conversas, discussões e mais discussões. E o pastor fica querendo controlar, apagar aquele fogo, o fogo daquela confusão, e não tem ninguém que ajude, é um sofrimento. Mas a igreja tem que se alertar. Cuidado, a palavra está alertando. A língua de qualquer um. Lúcifer quer usar a língua como espada para ferir, para machucar. Ele pode usar a língua de qualquer um. Ele pode usar a língua do pastor. O pastor pode chegar aqui e ele mesmo fala algo que vai causar confusão na igreja. Irmãos, eu me lembro de um dia, eu fiquei tão chateado com a situação na igreja, que eu me desconheci. Isso faz mais ou menos uns 17 anos. E eu falei tanta coisa que eu não deveria falar para os irmãos. Eu fiz um desabafo tão cruel que eu feri ali as pessoas. Claro que foram experiências como essa que me ajudaram a discernir como Satanás age. E eu tinha que viver experiências como essa para eu poder então saber o prejuízo que as minhas palavras causariam na igreja, eu como pastor. E aí, escute. Principalmente, me perdoe, mas principalmente as mulheres, que são mais dadas ao falar, que falam mais pela emoção, que não pensam muito quando vão falar. Poucas são as mulheres que têm sabedoria em pensar antes de falar. São palavras que saem motivadas pelo sentimento, pelo que se está sentindo naquele momento. E aí você fala ferindo, machucando. E às vezes você fala não uma expressão de ódio, de ira, mas não importa. Se você falou aquela palavra, ela pode ferir alguém. A tua língua naquele momento pode estar sendo usada pelo inimigo. Uma pessoa foi aconselhar outra. Escute bem, você tem que ter sabedoria, tem que pedir o Espírito Santo, tem que buscar discernimento, tem que ter a palavra como teu guia. A tua experiência te ajuda a entender muitas coisas, mas a tua experiência, ela não está acima da palavra de Deus. Você não pode dar conselhos pautados na tua experiência. Você conhece a verdade, dê conselhos, ou busque conhecer se não conhece. Dê conselhos pautados na verdade, porque você pode falar coisas que vai causar mais prejuízo à pessoa.
Você acha que está ajudando, mas você está atrapalhando, trazendo prejuízo à vida dela. Um pastor, não vou nem falar o caso aqui dessa irmã, fala de um pastor. Ele foi aconselhar uma irmã. E a irmã falou da dificuldade que estava vivendo no casamento. Aí o pastor, nesse dia, segundo ele, estava cansado, fatigado. Irmã, manda esse homem para... Vocês entenderam? A senhora está começando, pai? Esse homem não presta. Isso não é um homem. Aí descalça e põe em cima do marido da irmã. A irmã foi falar com o marido. O marido, policial, foi tomar as providências. O pastor só não recebeu um cacetete na cabeça porque correu. Eu tenho que ter cuidado porque eu falo que eu posso causar uma confusão. Isso aqui é fogo. Uma confusão que vai atingir a minha própria vida. Você tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz, a língua é fogo. Ela é fogo. Aí Satanás usa o golpe de fogo. É uma espada afogueada ali. Aí você tem que ter cuidado. Só que, acompanhe comigo, Tiago 3. A Bíblia diz, a partir do verso 7. Olhe para mim antes de eu ler o 7, por favor, olhe para mim. O texto diz, no final do 6, que ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Satanás sabe que as tuas palavras podem levar você para o inferno. Eles sabem disso. Como assim? Acompanhe comigo, Mateus capítulo 12. Vamos ler. Mateus capítulo 12. Mateus 12, versos 36 e 37. São palavras de Jesus. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o que diz agora. Olha o que Jesus está dizendo. Muitas pessoas confundem fruto do Espírito e dons do Espírito. Os dons do Espírito Santo não salvam ninguém. O que salva é o fruto do Espírito. Fruto diz respeito ao caráter. A santidade está no caráter. Você pode orar 3 horas por dia, pode ler a Bíblia durante mais 3 horas, 6 horas ao todo dia dedicar 6 horas a Deus, e você não ser uma pessoa santa. Porque a santidade não está na quantidade de oração e de leitura da palavra, está no teu caráter. O fruto do Espírito lá de Gálatas: o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão. O fruto, o caráter. Você sai por aquela porta, ouviu a palavra, e você é a mesma pessoa. Você não mudou nada. Na tua casa, tu não é crente. Tu é crente pela tradição, pelo costume, pela religiosidade.
Não existe caráter de Cristo, cristão. Ser cristão, ter o fruto do Espírito, é ser como Cristo foi, é andar como Ele andou, fazer como Ele fez. Você pode ter o poder e terminar no inferno. Jesus falou assim: olha, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, que não tem o fruto do Espírito. Muitos pastores são usados hoje, muitos irmãos são usados hoje, mas vão terminar no inferno. Tem os dons, são usados por Deus, mas quem é usado não indica que vai para o céu. Então, vigie, entenda como a armadura de Deus se manifesta, de Lúcifer se manifesta. Ele não quer tirar o poder de você. Ele não quer tirar o poder. Ele não quer que você perceba a astúcia dele, porque ele não vence você pelo poder. Ele não quer competir com você em poder. Fique com poder. Ore, cure as pessoas. Mas ele quer a tua língua. Deixa a tua língua comigo. Porque através da tua língua eu posso te conduzir para o inferno. A Bíblia mostra que a tua língua, a tua, pode te conduzir para o inferno. A tua. Pastor, a minha língua é santa. Eu já ungi minha língua, botei óleo ungido. Você pode colocar óleo ungido, óleo ungido. Você pode colocar o que você quiser. O que vai santificar a tua língua é um fruto do Espírito, que das 9 características do fruto do Espírito, é a 9ª, que chama-se temperança, domínio próprio. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios. Capítulo 25. Escute isso aqui. Capítulo 25. Provérbios 25. Nós vamos ler o último versículo, que é o 28. Olha o que está escrito: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio, ou que não domina seu espírito. Imagine que essa mesa é uma cidade. Naquela época, a defesa de uma cidade estava nas suas muralhas. O quão alta ela era e o quão larga ela era. Quanto mais larga e quanto mais alta, mais ela estava defendida. Uma cidade que não tinha muralha facilmente era saqueada pelos inimigos. Qualquer bando, qualquer grupo de homens que viesse para saquear aquela cidade, saquearia facilmente, porque ela não tinha proteção. Aí, o que é que a palavra está dizendo? Se você é uma pessoa que não tem domínio próprio, que não se domina, você facilmente é conquistada. É uma cidade sem muralha, ou seja, fácil de ser conquistada. Aí Satanás sabe. Ele olha para você e ele vê e sabe se você tem uma muralha ou não, ou seja, se você tem domínio próprio ou não. Mas pastor, eu tenho 10 anjos ao meu redor, eu tenho fogo de Deus ao meu redor. Irmãos, Jesus estava fazendo um culto ali em Mateus 16, ele estava fazendo um culto para os seus discípulos, pregando sobre a sua obra, a sua missão aqui na terra, dizendo quanto ele ia sofrer. Naquele momento, anjos estavam ali, o Espírito Santo estava ali, mas mesmo assim, o diabo também estava ali. Aí você pode dizer assim: mas o diabo não pode estar onde os irmãos estão reunidos em nome do Senhor. É engano seu. Jesus disse que ele pode. Abra comigo em Mateus 13. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29 fala isso. Então, quando você diz que o diabo não pode estar onde nós estamos, é um engano seu.
Mateus 13. Vamos ler verso 4 primeiro. Diz assim: e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Quem são essas aves? Verso 19 explica: a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno, e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. As aves aqui são os demônios. Amém? É isso que está escrito na sua Bíblia? Amém, igreja? As aves do versículo 4 são explicadas no verso 19. O maligno, ou seja, os demônios. Agora vamos comigo. Verso 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. A igreja aqui, o reino de Deus sendo comparado a uma árvore. E ele dizendo que essa árvore, porque essa árvore nasceu pela semente que foi Jesus Cristo. Deus plantou Jesus aqui na terra como semente. Ele mesmo diz isso lá em João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Falando de si mesmo. Ele é o grão de trigo, a semente. E aqui o reino de Deus é comparado a uma semente, mostrando que essa semente vai gerar uma grande árvore, e as aves do céu aninham-se nos seus ramos. A árvore tem um só tronco. Os galhos, os ramos estão ligados a esse tronco, que é Jesus Cristo. Os galhos representam as igrejas. Então, os demônios vêm, existem demônios sobre cada igreja que se espalha. Quanto mais se espalham galhos, ramos, mais tem árvores ali, mais tem demônios ali, que se encarregam de estar ali, sobre aqueles galhos, ou seja, sobre aquelas igrejas. Eu vou estar falando sobre isso num livro chamado, eu estou lançando esse ano, talvez em dezembro, Lúcifer, os judeus e a igreja. Mostrando como Satanás se infiltrou no meio dos judeus e como Satanás se infiltra no meio da igreja. E você vê isso aqui ainda em Mateus 13. Acompanhe comigo. Ele diz assim, ó, verso 37 em diante, de Mateus 13. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. É o diabo. Ele contou antes a parábola do joio, do verso 24 ao 30, onde o servo chega para o Senhor: Senhor, não plantou o Senhor uma boa semente? O Senhor plantou uma semente boa, mas junto com a semente boa nasceu um fruto ruim. O que foi isso? O Senhor falou: não, isso aí foi o inimigo que veio de noite, semeou junto com um grão bom, ele semeou a semente ruim. Satanás, junto com a semente boa que Deus planta nas igrejas, ele planta a semente ruim. Ele planta. Agora escute isso, mas não fique julgando ninguém. Não julgue. A irmã fulana, eu acho que é joio, foi o diabo que plantou aqui na igreja. Você não pode pensar isso, você não sabe. É tanto que eles queriam separar o joio do trigo, e o Senhor não deixou. Ele disse: não, vocês não têm essa capacidade de separar. Não tem. E o que fazer então, pastor? Isso aí é uma outra história, um outro seminário. Certo? Vamos voltar aqui para a armadura de luz, porque eu já entrei aqui já num outro
né, me desviei um pouco do tempo. Então, eu parei. Domínio próprio. Quem não tem domínio próprio é um alvo fácil, é fácil de ser conquistado. E o diabo sabe disso. Ele sabe disso. Aí voltemos então para Tiago 3. Depois de Hebreus, volte para lá. Tiago 3. Irmãos, o horário passou, chegou na hora, 9h30. E eu ainda tenho pelo menos 2 golpes da espada para mostrar para vocês. Aí eu continuo com vocês amanhã. Pode ser? Amém? Para não ficar fácil para vocês? Ou vocês querem que eu puxe mais uns 10 minutinhos? Vamos encerrar? Amém. Então vamos encerrar. Vamos encerrar. Então, só para encerrar, escute. Eu não li os versículos que falam da espada como a língua como espada, porque já li com vocês domingo, certo? Mas amanhã novamente eu vou ler com vocês. Agora, o que eu estou falando aqui sobre a espada está no volume 1. Eu tenho publicado, escrito eu tenho mais volumes, são 5 volumes, mas publicado eu tenho somente o volume 1 e o volume 2 da espada de Lúcifer. O que eu estou pregando hoje está aqui no volume 1, que é sobre a espada. A armadura dele, a espada. Capítulos 6 e 7. Eu aconselho as irmãs que comprarem o livro, leiam com muita atenção o capítulo 6 e o capítulo 7. Aliás, todos vocês que comprarem o livro, leiam com atenção o capítulo 6 e o 7, que fala sobre a língua como espada de Lúcifer. Amanhã eu vou continuar no mesmo tema, mostrando como Satanás busca destruir os casamentos, os filhos, as famílias, e principalmente ele busca destruir por essa espada, através dela, a tua comunhão com Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Glória ao Senhor. Vem da igreja, na paz do Senhor. Eu falei ao pastor que, na verdade, a gente ia ter 9h30, porque eu sei o quanto é difícil para os irmãos virem do trabalho, muitas vezes, e chegarem aqui. Então, amanhã nós vamos começar às 19 horas. Viu, pastor? Amanhã às 19 horas. E aí, se for possível, a gente avança um pouco mais, porque daí não vai ser tão cansativo. Eu li já o primeiro volume, viu, pastor? E uma das coisas que a língua realmente tem que estar aprisionada entre os dentes, né? E a outra coisa que eu queria aqui fazer uma observação é que o pastor comentou que as mulheres normalmente têm uma facilidade, muitas vezes, de falar algo e assim extravasar e realmente pôr fogo. Mas eu quero dizer que o homem, quando dá para ser fofoqueiro, é pior, né? Misericórdia. É pior do que mulher. É porque é uma insistência. Quando o homem é fofoqueiro, é um terror no escuro. É muito pior do que a mulher. Então eu estou aqui ressaltando isso porque é a pura realidade. Bispo, vamos dar um louvor aí? Então, indo para tirar a oferta. Sei que os irmãos trouxeram suas ofertas hoje. Vocês viram que hora que eu cheguei? Cheguei aqui 8h35. Cadê os músicos? Cadê o pastor Cadê a orquestra? Cadê a orquestra? Pastor Giazinho. Eu estou trabalhando lá. Pastor Walter. Não, pastor Veja Giazinho. o pastor Giazinho aí, por favor. Estou trabalhando lá em São Bernardo do Campo. Hoje foi difícil. 2h30 de trânsito.
Não é fácil, não. Está bem de lado. Não é fácil. O senhor saiu cedo de lá, né? Não Não é fácil, não. Então, o meu culto de Deus, o culto que a gente está aí, o trabalho de terça-feira está complicado, não está fácil, graças a Deus que o pastor Etifânio, pastor Etifânio, a pastora Fátima, estão aí com a gente contribuindo, graças a Deus. não tem problema. O pastor pegou uma faca na mão e ficou o tempo todo com a faca, isso chama muita atenção, né? Isso é bom porque prende a gente, é uma das características que faz com que a gente fique preso na mensagem. Já está pronto os músicos? Vocês querem que eu cante ou não? Quer que eu cante? Glória a Deus. Não tem canto aí. Glória a Deus. Vamos lá. Quer dizer, subiu? Quem vai tirar oferta? Quem está tirando oferta? Quem vai tirar oferta? Pastor Edmar falou e não apareceu ninguém. Pastor Walter, vai ter que... Arranja uma pessoa para tirar oferta aí, pastor Walter. Glória a Deus. Deixa eu pegar a cadeira.
Então amanhã às 19 horas. Mas antes de manhã às 9 horas, missionária Terezinha, nós temos aqui o trabalho de oração, né? Amém. Então amanhã 9 horas, trabalho de oração. E às 19, 7 horas, continuaremos com o seminário. Amém? E gostaria que vocês todos estivessem aqui. E, pastor, qual é o preço dos livros? Cada livro? R$10 cada livro. Já pôs algum lá na frente? Vai. Já tem livro, você já pode pegar. Agora eu preciso de alguém lá com a caneta e o papel para anotar. O pastor Adimar, você não conseguiu colocar ninguém lá ainda, não, né? Não, mas a gente coloca agora. Coloca uma irmã lá para anotar o nome. E porque vocês vão levar o livro. Quem tiver dinheiro já paga, quem não tiver vai pagar amanhã. Quem não pagar amanhã paga domingo. Eu estou aqui domingo e recebo. Amém? Mas não deixa de ajudar o pastor do seu ministério, né? Então vamos ficar de pé, vamos orar, Deus agradecer ao Senhor por tudo. E deixa eu falar uma coisa. Meu filho, não dá para não dá para vocês ficarem tocando e eu falando aqui. Olha, eu vou falar muito alto, vai caçar o ouvido dos irmãos e não escuta o que fala. As irmãs missionárias de Deus. Vocês ouviram o que eu falei? O que eu falei? As irmãs Estão convidando todos para depois da oração descerem lá embaixo, junto com a pastora Eunice. Roupa é a pessoa. Então vem aqui, agora você vai fazer a oração para encerrar. Agora vem fazer a oração para encerrar. Vou ficar alegre. Não, você viu, né? Bispo, Ei. dá uma... Os irmãos que ressaltam, quiser levar o livro, vão te fazer, está anotando lá, irmão. Eu já expliquei. Quem não pagar hoje, paga amanhã. Quem não pagar amanhã, paga domingo. Passa o nome para ele. Quem não paga domingo, paga depois para o pastor Geazi. E a gente já vai acertar com o pastor, né? Mas levem os livros, irmão. Levem os livros. Vale a pena. Vocês lerem. Eu Eu já já li. li. Olha, esse homem tem uma linguagem tão tremenda. Olha, ele nos expõe no Brasil certo. A linguagem dele é muito boa. Vocês vão gostar da leitura do livro, né? Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém? Mas antes de eu orar, eu tenho que falar para vocês. Viu? Vocês fizeram comigo que não era para fazer desse jeito, né? Eu era para estar bonitinha aqui, igual a pastora Fátima, né? Cheguei aqui, era 15 para as 4 para entregar leite. Eu entrego leite para 150 pessoas. Fizeram uma festa para mim e eu estou aqui parecendo uma... Não, você está linda para Jesus. É isso. Pastor, falei... A roupa não vai nada. Cuidado com a língua, hein? Ah, mas eu tenho mesmo, meu marido sabe que eu tenho. Sabe que eu tenho. Eu vigio muito. Eu sei que a língua é um perigo. Misericórdia. As irmãs que sabem que eu vigio. Vamos orar então? Para me ficar alegria, eu estou triste. Não, está alegre. Em nome de Jesus. Está abençoada. Amado e poderoso Deus, neste momento, Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Acabamos, Senhor, de ouvir algo que trouxe, Senhor, uma mudança para nós, para mim. Senhor, que eu possa usar a minha língua, esta língua ao qual eu glorifico o teu nome. E muitas vezes eu uso para ofender o meu irmão. Senhor amado, nesta noite eu te peço, ó Deus, abençoando a tua igreja, nos dando, Senhor, entendimento na tua palavra. Pai querido, que esse estudo traga benefício para mim e para a igreja. Pai, eu te louvo pela vida de cada irmã nesta noite. Senhor amado, abençoando cada um, os pastores, o ministério, as missionárias, toda a igreja. Eu te louvo e eu te agradeço
por tudo, em o nome de Jesus. Amém? As palmas louvam ao Senhor e temos ainda feito, né? É com o pastor Elimar, provavelmente. As bênçãos seriam comigo, mas eu vou deixar que o pastor Iranildo dê as bênçãos hoje. Amém? Que a bênção do Pai, e a graça do Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todos sempre. Amém.